era um homem obediente a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel, um jovem, e foi levado ao rei da Babilônia. Louvado seja o nome do Senhor. Foi levado Daniel ao rei, e o tempo de reis, tempo de escravidão. Louvado seja o nome do Senhor. O rei Dário, ele tinha muita gente com ele, e aquele povo era levado para servir a ele. Louvado seja o nome do Senhor. E ele tratava aquele povo que era levado para ele como servo dele, servente dele, né? Louvado seja o nome do Senhor. E assim Daniel foi encontrado e foi levado àquela profecia da Babilônia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Daniel, aleluia, onde ele chegou no meio de tanta gente, muitos homens, muitas mulheres, né, já servindo aquele rei, o rei Dário, né, tinha muita gente com ele, né, para servir a ele. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel, só ele, né, crente, né, já pensou? Só Daniel crente, ali no meio daquele montão de homens e mulheres. Louvado seja o nome do Senhor. E havia esse tempo da escolha para presidente. E Daniel foi um dos que foi separado para ser presidente. Aleluia, glória a Deus. E muitos que estavam ali, né, via Daniel crente, um homem de Deus. Aonde Daniel passava, muitos tinham inveja. Quando Daniel falava, muitos tinham inveja. Glória a Deus. Porque, aleluia, a fala dele, né, a fala bonita, os ensinamentos que saíam da boca dele, louvado seja o nome do Senhor, era só de salvação. Aleluia. Só de convenção. E por isso que muitos começaram a perseguir Daniel, aquele jovem, né, um jovem humilde, um jovem educado, um jovem crente. Aleluia. Canta ali, Machado. Um homem de Deus, um homem preparado, usado pelo Espírito Santo de Deus, porque todos aqueles homens de Deus que trabalham com sinceridade na obra do Senhor, ele tem o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E Daniel começou a ser perseguido pelo aquele povo. Aleluia. E foi mais perseguido quando ele foi separado também para ser presidente. E muitos deles ali achavam que ele não podia, porque não era do povo deles. Eles lá diziam, ele não é do nosso meio, ele não é do nosso povo. Porque Daniel crente e muitos lá não crente. E o rei Dário se deu muito com Daniel. Louvado seja o nome do Senhor. E chegou um momento que o rei, aleluia, glória a Deus, separou até Daniel para ser administrador dele. Louvado seja o nome do Senhor. E muitos cresceram a inveja contra Daniel por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Porque muitos faziam tempo e ele estava com o rei e louvado seja o nome do Senhor. Quando Daniel chegou, já foi separado. Porque Daniel, um homem experiente, né? Um homem educado, glória a Deus, um homem sabido, aleluia, tem mais experiência do que os que estavam ali.
aleluia, e por isso que foi separado para presidente e separado para administrador do rei Dário. E Dário, né, se deu muito com Daniel, né, por isso que ele separou ele. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. E a perseguição começou.